E a gente começa esse editorial com notícia boa para quem é oposição ao atual governo Lula. Mais uma vez, a aprovação de Lula cai. Agora é uma pesquisa da IPESP que foi divulgada pelo site O Antagonista. A matéria do site diz o seguinte: a aprovação de Lula oscila 2 pontos para baixo, indica o IPESP. Mais uma rodada de pesquisa, que foi feita pelo IPESP, indica que a aprovação de Lula oscilou 2 pontos para baixo no último mês. Agora, o Instituto aponta que o governo petista é bem visto por 53% dos entrevistados, ante 55% que era em setembro, e desaprovado por 40%. Antes era 38% que desaprovava o governo Lula. Alguns pontos merecem reflexão. Muita gente não sabe como que são feitas essas pesquisas, qual é a metodologia de pesquisa. Vamos lá. É uma pesquisa feita com 2.000 pessoas, e essas 2.000 pessoas, segundo a pesquisa, ela visa representar grupos que representam classes da sociedade, pessoas com padrão social mais baixo, outras com padrão mais alto. Eles analisam pessoas negras, pessoas brancas, pessoas hétero, pessoas homossexuais, ou seja, eles tentam buscar maior número possível de representação para ver se isso representa o grupo que, como se diz, os 220 milhões de brasileiros são representados em 2.000 pessoas que são entrevistadas. É falha? Com toda certeza. É raro você pegar uma pesquisa, é quase inexistente uma pesquisa que acerta no teor final. Afinal, uma coisa é você fazer uma pesquisa pela aprovação do Lula na USP, né? Ou então nos presídios. Outra coisa é você entrar dentro da igreja e fazer a mesma pesquisa. Vai ser totalmente diferente. Os resultados serão amplamente diversos. Isso é fato. Mas a grande questão é que Lula, como eu já disse várias vezes para vocês, nesse momento começa a despencar. O primeiro ano é um ano que tende a crescer a aprovação. E aqui está caindo. E aí há aqueles que digam que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Ou seja, de grão em grão Lula vem caindo. Isso nas pesquisas. Porque na prática, quando você fala em popularidade, você vê ainda Bolsonaro movimentando multidões. Há poucos dias ele teve num evento em Aparecida que movimentou muita gente, milhares de pessoas ainda apoiam Bolsonaro. E Lula, esse apoio que a gente vê do Lula é um apoio mais velado. Ele não sai na rua da mesma forma que o Bolsonaro sai, ele não tem o mesmo engajamento do cercadinho, de apoiadores, é um tanto quanto diferente, tá? É um tanto quanto diferente. Então, põe em queixa, né? Põe em xeque se realmente a popularidade de Lula é tudo isso mesmo para 53% dos brasileiros estarem aprovando o que está rolando aí. Vamos lá. A treta entre Israel e Palestina continua dando o que falar. A guerra que está rolando. Vamos entender um pouco mais. Guterres, tá? Antônio Guterres, português, esquerda, tá? De esquerda. Ele é o secretário-geral da ONU. Fez uma declaração tosca, alinhada ao pensamento de Lula. Lembrando que Guterres tem uma relação bem afagável com o Lula. E aí ele falou que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo, ou seja, meio que relativizou e justificou os ataques do Hamas contra Israel. Via de regra, tem uma resposta. E aí o embaixador de Israel, que atua na Embaixada dos Estados Unidos, pediu a renúncia do secretário-geral da ONU por justificar o terror. Matéria do Antagonista, o embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas, Gilad Erdan, pediu a renúncia do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por ter justificado o terrorismo no Hamas, alegando que os ataques do Hamas não acontecem no vácuo. Também uma matéria que foi divulgada na CNN trouxe o que o embaixador disse em relação ao Guterres. Ele disse o seguinte:
O discurso chocante do secretário-geral da ONU na reunião do Conselho de Segurança, enquanto foguetes são disparados contra todo Israel, provou conclusivamente, sem qualquer dúvida, que o secretário-geral está completamente desligado da realidade. Na nossa região, e que ele vê o massacre cometido pelos terroristas nazistas do Hamas de uma forma distorcida e imoral. Foi o que escreveu o Erdan. E ele ainda continua. A sua declaração de que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo expressou uma compreensão pelo terrorismo e pelo assassinato. É realmente incompreensível, é verdadeiramente triste que o chefe de uma organização que surgiu após o Holocausto tenha opiniões tão horríveis. Uma tragédia, completou Erdan. E aqui está a publicação dele no X, né, no Twitter, que hoje virou a rede social das brigas aí dos políticos, aí, a rede mais, vamos dizer assim, mais utilizada pelos políticos para discutir e debater aí suas brigas aí. Mas isso não é o único caso. Isso aí vem trazendo, escancarando e separando o joio do trigo, mostrando quem é realmente que se preocupa com os ataques terroristas e quem acha que o ataque terrorista é justificável em algumas situações. Vou dar um exemplo. O governo Lula, vocês já sabem como pensa, mas olha essa matéria do Poder 360. Pimenta, né, que é o ministro do Lula, compara o Hamas a Mandela. Você deve lembrar do Nelson Mandela, que era considerado como um bastião da paz, o cara que brigou contra o apartheid na África. Pois é. Aqui, segundo a matéria do Poder 360, o ministro Paulo Pimenta comparou o Hamas a Mandela ao falar do futuro da Palestina. O ministro foi perguntado a respeito de qual papel o governo avaliaria que o grupo extremista deve ter na região pós-guerra. Lembrando que o atual governo que nós temos aqui no Brasil é o mesmo governo que sugeriu que as Farc se tornassem um partido político. Então, Lula, a gente sabe aqui, de forma alguma, seria o tipo de cidadão que condenaria o Hamas ou que impediria de fazer qualquer tipo de negociação e ter relações se o Hamas fosse considerado ou sendo o líder da Palestina, né? O Hamas tem que ser responsabilizado pelo que fez, foi o que disse o Pimenta. Mas nós já vivemos situações no mundo em que o IRA era considerado terrorista e hoje faz parte do governo do Reino Unido, disse o Paulo Pimenta. O ministro da SECOM também falou que tem que fazer uma nova discussão e definição do papel do grupo Hamas. Pimenta respondia uma pergunta sobre qual seria a avaliação do governo Lula a respeito do papel do Hamas depois do conflito armado. Em o prefácio lido de um livro publicado em março de 2003 no Brasil, o assessor especial da presidência, que é o Celso Amorim, afirmou que o grupo tem um papel central na restauração dos direitos palestinos e que é encorajador. Esse é o retrato do atual governo, esse é o retrato das pessoas que o atual governo escolhe. Foi alvo de críticas, né? Citando essa mesma matéria, o deputado Ricardo Sampaio criticou aqui o ministro Paulo Pimenta e disse o seguinte: realmente o time do Lula perdeu por completo a noção do que é ridículo. Ao comparar o Hamas ao Nelson Mandela, o ministro Paulo Pimenta não só desconsiderou a postura claramente terrorista dessa facção assassina, como afrontou o histórico de um líder africano que tornou-se um dos maiores pacificadores do mundo. Lamentável, para não dizer o mínimo, né? E é isso. Hoje a gente vê que o retrato desse governo é um retrato, sabe, que vem decepcionando muitas pessoas que realmente acreditaram que era o governo do amor, que eram as pessoas sensatas, centradas, e que o ódio era da oposição, da extrema-direita, mas estão vendo que o discurso era o contrário do que se pode perceber na realidade. Hoje mesmo a gente noticiou mais cedo um vereador do PT tentando esfaquear um jornalista, né? Esfaqueou um jornalista, tentando tirar a vida do jornalista. E aí, vergonhosamente, a mídia não está nem abordando isso da forma que tem que ser. E aí, eu vou falar dessa matéria que eu já pus na tela, mas tem uma frase que diz que você é o reflexo das pessoas que estão no seu entorno, né?
Você é o resultado das 10 pessoas que você mais convive. E o Lula convive com o pessoal aqui que está totalmente a favor do Hamas, a favor da Palestina, contra Israel. O que te faz pensar que ele seria diferente? Tá vendo essa moça? Com esse sorriso estridente aí, tudo por amor, mas ela é a tesoureira do PT. E ela diz que o Israel é assassino e que sequer merece ser um Estado. As declarações de Gleisi Andrade, secretária nacional do Planejamento e Finanças do PT, e nomeada para o Conselho de Itaipu em junho pelo próprio Lula, pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão dando o que falar nas redes sociais. Ela é mais um nome ligado ao núcleo Lula-petista a condenar Israel de forma explícita, particularmente no contexto das ações das forças israelenses às respostas aos ataques do grupo terrorista na faixa de Gaza. Gleisi Andrade não apenas rotulou Israel como uma vergonha para a humanidade, mas também referiu seu estado como assassino. Os comentários fazem parte de uma série de postagens, são várias, em que ela expressa seu desprezo com as ações de Israel na guerra israelo-palestina. Pois é, mais uma que expressa aí o real entendimento e o real pensamento do atual governo petista. Pois é, fazer o que, né? Vergonhoso. Outra pauta que a gente precisa falar, economia em pauta, tá? Do Gazeta do Povo. Eis que é bonito, Lula prometeu tanto aos aposentados, que daria mais dignidade, um salário mais adequado, que o Brasil voltaria a sorrir, né? Mas, pois bem, uma matéria aqui trata do descaso, vamos dizer assim, do PT em relação às dívidas previdenciárias. O PT acumula 22 milhões de reais em dívidas previdenciárias com a União. Que vergonhoso, né? Olha só como que a gente tem que lidar com um partido que, sabe, dá pouca importância para as pautas realmente sérias. E o próprio partido já passa um péssimo exemplo sendo um partido inadimplente. Matéria do Gazeta do Povo foi citada também pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que escreveu o seguinte: dados apurados na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontam que o Partido dos Trabalhadores tem cerca de 22 milhões em dívidas previdenciárias. O montante é a soma das dívidas dos diretórios estaduais e municipais e são relacionadas ao Instituto Nacional de Seguro Social e demais benefícios aos trabalhadores. Desse valor, o Diretório do Rio Grande do Sul aparece como maior devedor, acumulando quase 10 milhões de reais em débitos previdenciários. Pois é, quem paga essa conta é você. O partido recebe dinheiro do povo para poder bancar as suas dívidas e dá calote no povo, na própria União, para poder se manter no poder. Pois é. Fez o Hélio com amor? Se fez, está na hora de repensar. Nunca é tarde para começar a analisar um pouco se as coisas estão indo bem. E a gente sabe que não está. Então, muito foco nessa hora, né? Muita atenção nessa hora. Está na hora da gente começar a entender um pouco mais realmente o que está acontecendo e restabelecer, né? Colocar o Brasil nos trilhos. O Brasil, ele tem uma triste pecha, né? De ter voos de galinha. O que é voos de galinha? Começa tendo sempre um governo que vem e diz que vai fazer a coisa certa. Vocês devem lembrar que veio o governo Lula, fez um caos na Petrobras, fez o Petrolão ali, que foi um dos escândalos mais absurdos da nação. E aí depois veio o impeachment e entrou o Michel Temer. O Michel Temer, por mais que seja, ele tentou mudar algumas regras, criando, por exemplo, a lei das estatais, para impedir que políticos, sabe, se apropriassem como se fossem carrapatos sugando o sangue das estatais. Então a lei da estatal proibia que políticos fossem colocados, enxertados. É lógico que se você põe, por exemplo, na Petrobras, você põe um político lá dentro que não tem noção nenhuma do que é petróleo, de como funciona uma multinacional como a Petrobras, o cara vai defender os seus próprios interesses. É colocar o irmão ali num carguinho, o parente num carguinho, é isso que vai rolar.
É isso que vai acontecer. Esse é o reflexo lulopetista. E a lei das estatais veio para blindar isso e proibir esse tipo de coisa, inclusive proibindo que pessoas vinculadas à política pudessem entrar nos cargos de diretoria. Quer um exemplo do que aconteceu? Derrubaram a lei das estatais e agora o PT acaba de anunciar mudanças no critério de escolha das direções dos conselhos da Petrobras. Qual foi o resultado? 30 bilhões em um único dia de prejuízo na Petrobras. A Petrobras vai ser entregue de novo ao povo brasileiro quebrada, destruída. E aí veio o governo Bolsonaro, depois do Michel Temer, deu uma organizada, a coisa começou a fluir, teve receita, o povo queria investir na Petrobras, vem de novo o povo e coloca o Lula lá dentro e a Petrobras volta a ser uma empresa deficitária, volta a dar prejuízo. Será que o povo brasileiro não tem vergonha na cara mesmo? Tá precisando aprender, né? Tá precisando aprender e quem sabe dessa vez a gente tome um jeito e veja que realmente o caos que está se instaurando no nosso país. E tem gente que ainda acredita, mas depois de quase um ano, né, vai ser difícil continuar aí defendendo as coisas que estão acontecendo no atual governo. Pelo menos eu vejo assim, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Obrigado por ter ficado até o final, é sempre um prazer. Daqui a pouquinho a gente está de volta com vocês.